O companheiro boiadeiro e o amigo produtor de leite brasileiros têm perfeito conhecimento do tamanho dessa consumição quando ela entra na propriedade, né? Tanto pelo sofrimento dos animais, quanto pela queda na produtividade e também pelo alto custo do tratamento. Pois então, para campear a informação a respeito de qual é o melhor jeito para fazer o enfrentamento dessa situação, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o Dr. Chester Batista, médico veterinário e gerente técnico de bovinos da Zoetis, que já está aboletado na frente do computador e vai participar da função falando ao vivo, diretamente da cidade de Condor, no norte do Rio Grande do Sul. Muito boa noite, Dr. Chester. Muito obrigado pela sua prontidão aí para aceitar o nosso convite para essa prosa aqui na televisão. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer estar aqui falando um pouquinho para o amigo pecuarista de todo o Brasil. Ô Chester, o que são essas doenças respiratórias, né? E quais são as suas principais causas, hein? Então, o que são as doenças respiratórias? Elas são um conjunto de sinais, né? Então, a doença respiratória é um conjunto de sinais que afeta o trato respiratório dos bovinos. A respiração, vamos dizer assim, a gente está falando, está muito na moda aí falando, mas são esse conjunto de sinais que afetam, que causam dificuldade do bovino respirar. Quais são os principais fatores que condicionam ela, então? Então, a gente tem agora, entrando na estação de inverno e o período seco aí para cima, acho que é a alteração de temperatura entre a noite e o dia. Esse é um fator que faz a lesão na mucosa, do trato respiratório superior do bovino, e causa uma leve irritação e predispõe, então, a entrada de vírus e bactérias. A poeira que vai ocorrer também lá para cima, então, com o período da seca chegando, é outro fator que irrita bastante. Então, esses são alguns dos pontos, tanto quanto a produção de amônia, a não volatilização no galpão e a não boa limpeza, predispõe, então, essas lesões do trato respiratório. Então, elas são lesões que iniciam geralmente no trato respiratório superior. Agora, a partir do momento que o gado pega essa doença, o Chester, ele pode passar a doença de um animal para o outro, dentro de um galpão ou dentro de um curral mesmo? Sim, algumas delas podem são passíveis de transmissão entre um animal e outras não tanto. Todas elas são transmissíveis. Algumas são mais e outras são menos. Como é o caso que a gente está vendo aí nos humanos do coronavírus. Ele é mais transmissível que outras doenças respiratórias que a gente tem comumente. Então, varia de agente para agente. Como, por exemplo, agentes virais têm uma chance de transmissão entre os bovinos muito maior que agentes bacterianos simples. Mas há alguns agentes bacterianos, como, por exemplo, dá para citar o Mycoplasma bovis, que é extremamente contagioso. Então, ele passa muito entre os animais, se difunde com uma cronicidade muito grande. Poxa, você tem algum tipo de animal que esteja mais sujeito a pegar as doenças respiratórias? Sim, tem alguns animais que são mais sujeitos a pegar doença respiratória. Os animais que necessitam, então, de uma troca gasosa, então, que estão em confinamento, que estão expostos à poeira, que estão expostos à umidade, a alterações bruscas de temperatura, são animais mais predispostos a terem lesões do trato respiratório superior, que, consequentemente, então, vão causar as lesões do trato baixo, então, que seria no pulmão e todo o comprometimento. Os animais em lactação, desafiados também, então, são animais que estão no desafio com o sistema imune mais baixo, animais, então, no ápice do ganho de peso, nos confinamentos, animais de pista, bezerras nascidas, bezerros desmamados, todas essas categorias são mais susceptíveis à doença respiratória. E o que acontece com o organismo do animal quando ele pega uma doença respiratória? Então, quando o indivíduo pega uma doença respiratória, a característica de grande parte dos agentes, então, como por exemplo os vírus primariamente, é colonizar o trato respiratório superior, que seria aquela coriza, aquela alteração no trato respiratório superior, como os humanos têm. E depois, esses vírus, essas bactérias ascendem ao trato respiratório inferior, que seria o nosso pulmão, colonizam ele. Agora, qual é o tratamento básico para esse tipo de doença, Chester? Existe um que seja meio padrão assim, ou cada caso é um caso? Cada caso é um caso, mas há um tratamento básico que ele consiste então na utilização de anti-inflamatórios, esteroidais e não esteroidais. Então, se são animais gestantes, então não é recomendado o uso de anti-inflamatórios esteroidais. Então, no caso, são não esteroidais, o uso de broncodilatadores e o uso de antibióticos para o controle da infecção bacteriana. Então, e a gente não tem princípios ativos eficientes para infecções virais, somente os anti-inflamatórios e os broncodilatadores, então, para melhorar a respiração e esperar que o ciclo viral passe e que o animal se recupere de pronto.
Agora, o animal que teve uma doença respiratória, ele pode voltar a produzir normalmente? Quer dizer, se for de corte, ele pode ganhar peso no mesmo ritmo que ele estava ganhando antes? Ou se for uma vaca leiteira, ela volta a produzir leite no mesmo tanto de antes? Isso é uma pergunta sensitiva, acho que é uma das melhores perguntas. Não. Tudo depende da fase da infecção, então na fase do agravamento da lesão, então eu posso ter um comprometimento respiratório, que eu tenho uma troca do tecido pulmonar funcional, então aquele que fazia a troca gasosa, então oxigenava o sangue, por um tecido fibroso, que nunca mais vai oxigenar o sangue. Então em grande parte dos casos, eu não consigo ter uma efetividade então na troca, então eu tenho comprometimento. Se eu identifico um animal jovem, então daí sim eu consigo tratar ele de forma adequada, ele não fica com sequelas. Mas se eu deixo a cronicidade tomar conta, então eu não identifico rapidamente, eu tenho um animal crônico, então que vai ter lesões que vão ficar cronificadas por esta vida. Um outro ponto importante são os bezerros. Os bezerros, tanto de corte quanto de leite, eles são muito susceptíveis a fibroses, então, pulmonares. Então, por isso que o intuito básico deve ser a prevenção para esses animais, porque uma vez acometido, eu não tenho um diagnóstico rápido, eu posso fibrosar o meu pulmão e comprometer o meu animal para o resto da vida, tanto no corte quanto no leite. O que dá para a gente fazer em termos de prevenção dentro da propriedade? Então, as medidas de prevenção passam inicialmente por o quê? Então, um bom manejo de higiene, então, ambiental, então, cuidar o ambiente para predispor a menor quantidade de amônia, caso seja um confinamento, então o aerosol, que é a amônia, então no confinamento, a poeira, então para o gado de leite, diminuir então as partículas, o tamanho das partículas da ração, então cuidar para não ter aerosóis, não ter amônia, não ter sujidades no galpão, são os fatores mais importantes, tanto quanto umidade, então para as bezerras. As bezerras são muito suscetíveis à umidade. Então esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é um ambiente bem controlado, limpo, então e com boa ventilação. E o segundo ponto é um bom calendário vacinal ajustado, com vacinas de alta resposta imune e que confiram proteção contra os principais vírus e bactérias, então que afetam o trato respiratório superior dos animais. Agora, Chester, a gente já está falando, então, em vacina para prevenir o aparecimento de doenças respiratórias no rebanho? Sim, isso aí. As vacinas, elas são comumente usadas e a gente sabe de boas vacinas com ótima resposta imune tanto para os principais vírus respiratórios quanto para as principais bactérias respiratórias. As vacinas estão aí há anos consolidadas e cada vez mais com tecnologias novas, gerações novas de vacinas, sendo elas tanto sistêmica quanto vacinas tópicas, que conferem uma resposta imune desde o dia do nascimento do animal até o animal adulto, o animal em confinamento ou o animal em plena lactação. Essa vacina precisa ser aplicada regularmente, uma dose só, como é que é? As vacinas, basicamente, elas funcionam da seguinte forma: há dois grupos de vacinas hoje disponíveis no mercado. Há vacinas respiratórias tópicas e há vacinas respiratórias sistêmicas. As vacinas respiratórias tópicas, elas estão muito enfocadas em proteger a mucosa do trato respiratório superior, a porta de entrada dos vírus e bactérias. E as vacinas sistêmicas, elas estão muito focadas em proteger o sistema como um todo, o pulmão, então, como um todo, contra os principais agentes. Muito bom. Chester, muito obrigado pelas suas informações muito precisas, muito claras, né? Então, queria agradecer a sua participação aqui no programa, mandar um abração para você e um abração aí para toda a turma das Zoetis, toda a turma aí desse nosso querido Rio Grande do Sul. E até uma próxima vez, então, Chester. Tranquilo, eu que agradeço o convite. Em nome das Zoetis, muito obrigado, amigo produtor. Espero que as informações que a Zoetis ofereceu tenham sido de valia para o produtor, o amigo que está ali do outro lado, todo dia de sol a sol no campo. Muito obrigado. Com certeza. Obrigado, viu, Chester? Abração, até a próxima.